Ei, pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolume. Estou aqui para convidar vocês para a gente desvendar aí o que os astros têm para dizer para a gente essa semana, que vai do dia 7 ao dia 13 de julho, da alunação canceriana, em que a gente teve a lua nova no signo de Câncer. Estamos vindo aí, ainda no início dessa semana, vibrando a lua crescente no signo de Libra e seguindo para uma lua cheia no signo de Capricórnio, todos com o Sol no signo de Câncer, né? Então, um movimento, essa lua nova vem pedindo para a gente, um movimento de renovação intenso, né? Renovação para a gente poder lidar com as novidades da vida com independência, com maturidade, né? Para a gente renovar as nossas emoções no sentido de ressignificar o passado, para trazer para o presente uma visão mais leve, mais tranquila sobre o que nos aconteceu e utilizar o nosso aprendizado, né, ancestral aí do passado, o que a gente aprendeu também da moral que a gente traz do aprendizado, inclusive, que a gente traz da nossa família, aplicar ele no presente de forma muito positiva para a gente poder transformar o nosso futuro, né? E aí, semana passada, a gente teve a lua crescente no signo de Libra, que pediu que a gente utilizasse essa renovação emocional para que a gente injetasse renovação nas nossas relações. Né? Vênus estava super em evidência na semana, né? Fazendo uma conjunção com Urano, depois ela ingressou no signo de Gêmeos, né? Pedindo mudanças, transformações na forma como a gente se relaciona com as pessoas, renovações nas nossas relações, na busca de uma libertação de um movimento muito estagnado, né? A mesmice, sair da mesmice, tanto como a gente trata as nossas relações ou como a gente se relaciona, e também nas questões ligadas às nossas finanças, né? Ser mais independente, buscar liberdade, né? Se libertar de padrões estagnados, de padrões que aprisionam a gente dentro das relações, né? Aprender aí a dizer não também, a se colocar, mas aprender também a ceder quando é necessário, né? E essa semana a gente segue para uma lua cheia no signo de Capricórnio, que nada mais é do que maturidade Capricórnio emocional Câncer, né? Então a lua cheia vai pedir para a gente essa maturidade emocional. Por ela ser regida por Saturno, que no momento da lua cheia em Capricórnio estará no signo de Áries, traz para a gente a ideia de uma maturidade que a gente precisa olhar, precisa nos percebermos mais independentes, né? E para isso a gente precisa, para estruturar um novo eu, sem tanta necessidade de dependência emocional dos outros, sem tanta necessidade de depender dos outros, para que a gente possa se libertar desses laços que às vezes eles trazem insegurança para a gente. Mas é preciso que a gente se lance ao novo, se lance para a vida de uma forma independente, com coragem, para a gente estruturar o nosso próprio caminho, independentemente das nossas raízes. Elas nos nutriram, elas foram importantes, mas um momento em que a gente tem que se desapegar disso daí para a gente poder construir o nosso próprio caminho, senão a gente repete a mesma história, né? E a ideia não é essa, a ideia é renovação, né? A ideia é a gente seguir por um caminho de maturidade, de independência e autonomia, para construir o nosso próprio caminho, alinhado a quem nós somos, ao que nós queremos. Não que a sociedade, não que a família, não que os amigos e os outros, né, no caso aí, porque o signo oposto a Áries é Libra, onde está Saturno, que rege essa lua cheia no signo de Capricórnio, querem da gente, né? Descobrir o que a gente realmente quer, né? Sem que a gente tenha que seguir uma profissão que não fala com a nossa essência, de estar numa relação só para ter alguém do lado, se diminuindo para caber naquela relação que não faz o menor sentido mais, né? Então a gente precisa caminhar na direção dessa renovação com autonomia, né? Buscando seguir o nosso próprio caminho, sem depender tanto das outras pessoas, né? Então buscar o que faz sentido para a nossa essência. Esse momento é muito importante, emblemático, essa semana, que vai do dia 7 ao dia 13, é importante na astrologia também, porque a gente tem uma mudança de energia muito significativa, que é o Urano, que ficou aí 7 anos no signo de Touro,
né, regido por Vênus também, que fala aí das questões financeiras, e o Urano, ele é um planeta que ele revoluciona, né, que ele transforma por onde ele passa, né, ele é como se fosse um furacão que passa movimentando as coisas ali. E Touro é um signo muito paradão, né, um signo muito estagnado, não gosta de mudança. E o Urano veio aí forçando a gente a sair da zona de conforto taurina durante 7 anos para que a gente se lance nessa caminhada que agora Saturno e Netuno estão fazendo aí no signo de Áries, né? Do eu, do novo eu, né? Desconstruir um eu mais fragilizado, mais imaturo, né? Para construir um eu mais independente, mais autônomo. E Urano sai dessa energia estagnada do signo de Touro e segue para a energia geminiana. Ele vai dar uma amostra, agora isso acontece no dia 7 às 4h45 da manhã, né? Ele vai dar uma amostra do que essa energia pode trazer para a gente, né? Uma energia de aceleração mental muito forte, né? Que sai daquela coisa mais devagar e sempre do touro, né? E entra num movimento aceleradíssimo de Gêmeos agora, e o Urano é acelerado, ele gosta disso, ele rege Aquário, que é um signo de ar, Gêmeos é um signo de ar, então ele entende disso, né? Ele entende da mente, ele entende da comunicação, ele entende do social, da interação, né? E tudo vai ganhar muito mais velocidade agora. Então, essa semana é como se a gente tivesse tido um estágio até agora para a gente poder se movimentar para fora da nossa zona de conforto, né? E é como se tivesse um reloginho fazendo assim, tic-tac, 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 o tempo está acabando e a gente precisa seguir na direção de coisas novas, ligadas a várias situações, porque o Gêmeos é um signo múltiplo, né? Então, a gente tem que utilizar essa energia uraniana de transformação e mudança em todas as áreas da nossa vida, das formas mais diversas possíveis, né? Especialmente utilizando a tecnologia, né? Deixando que o novo entre na nossa vida em várias áreas, né? Então, abrindo a mente, Gêmeos, para coisas novas, para pensar diferente, para pensar fora da caixa, né? E a gente se beneficiar muito dessa ideia de pensar fora da caixa, né? Trazendo ideias novas, insights, 1001 insights novos chegando, desejo por cursos, aprendizados diferenciados, né? Mas que vão se aproximar muito de quem nós somos por causa dessa caminhada aí do Saturno-Netuno pelo Áries, né? E que vão fazer bons aspectos com esse Urano no signo de Gêmeos, que também fará um bom aspecto com Plutão no signo de Aquário, né? Falando muito da inovação, da tecnologia, da revolução tecnológica, que eu falei, inclusive, nas previsões de 2025, né? Que a gente ia encarar esse ano uma prévia da revolução tecnológica que se estabelecerá de fato em 2026, né? Porque quando esses planetas, eles efetivamente ingressam tanto Saturno e Netuno no signo de Áries, como Urano no signo de Gêmeos, né? Então, a gente se abrir ao novo, é tipo, senão você perde o bonde, né? Se você não renovar, não se renovar, não se reinventar, não seguir a ideia da inteligência artificial, não se abrir a essas coisas novas que estão aparecendo, novas formas de relacionamento, não aceitar o novo na sua vida, você vai ficar para trás, você vai perder o bonde, né? Vai todo mundo passar na sua frente, você vai ficar para trás. Então é importante que a gente se abra a essas coisas novas, né? E é interessante porque na semana passada Vênus fez uma conjunção com Urano, e Vênus que regeu a lua nova, a lua crescente no signo de Libra, né? Segunda, terça e quarta, a gente ainda está sob a vibração dessa lua crescente no signo de Libra. E esse Urano que se uniu a Vênus, ainda está muito próximo de Vênus, apesar de Vênus ela ainda não está no mesmo grau, né? Porque ela fez o mesmo grau em Touro com Urano. Então, Urano mas ele está muito próximo quando ele ingressa em Gêmeos, porque Vênus ingressou recentemente também em Gêmeos, então ele continua próximo de Vênus, né? Pedindo renovação das nossas relações, transformação. E aí, logo depois que o Urano ingressa em Gêmeos, que está super conectado com o próximo aspecto, que é o Plutão em Aquário, fazendo um trígono para Vênus que está em Gêmeos, que está próxima de Urano, e de Urano no signo de Gêmeos, e o signo de Aquário, onde está Plutão, é regido por Urano, né? Então, é como se fosse um repeteco da semana passada, mas buscando a gente se desenvolver no direcionamento de ter maturidade emocional para saber lidar com essas mudanças de boa, né? Com tranquilidade, com leveza. É como se as mudanças fossem parte do plano, né? É como se o inesperado, o imprevisto, fosse parte do plano,
né? Que é o lidar de boa, né? É ter jogo de cintura, Gêmeos, para lidar com os imprevistos, com o diferente, com o novo, né? Com as novidades, com as surpresas que podem nos acontecer. E são surpresas muito positivas, né? Porque a gente tem o Netuno, de novo, o Netuno Urano, o Netuno Saturno em Áries, fazendo um bom aspecto, né? Vamos fazer bons aspectos aí com esse, por um bom tempo, com esse Urano no signo de Gêmeos, e o Plutão, o próprio Deus da morte por renascimento, que é o Hades, né? Fazendo esse excelente aspecto com Urano aí, né? Trazendo uma transformação, uma revolução, mas é uma revolução muito rápida. É uma revolução que vai pedir da gente uma atualização constante, né? Então a gente tem que estudar, a gente tem que aprender, a gente tem que fazer cursos, não cursos longos, porque Gêmeos são cursos mais rápidos, cursos mais curtos, né? E que tragam esse conhecimento que a gente precisa para lidar com esse novo que está chegando aí para gente. E é novo, muito novo, né? Nós teremos aí, obviamente, 7 anos de Urano no signo de Gêmeos para a gente poder lidar com essa situação de uma forma mais fluida, aprender a lidar com isso, como a gente aprendeu a lidar com as revoluções das áreas estagnadas da nossa vida quando o Urano estava lá em Touro. Aliás, Urano volta ainda para Touro para a gente alinhavar algumas coisas que a gente ainda não fez mudanças necessárias. Mas a gente vai lá para Gêmeos, pega essa, vamos dizer assim, essa flexibilidade e essa abertura da mente para o novo e aplica lá nas coisas que a gente não estava. A gente perde meio que o medo, né, de ter garantias, de ter que ser seguro, de ter que ser muito cauteloso, né? Vamos dar uma riscadinha aí, calculadamente, para a gente poder fazer essas mudanças necessárias nas nossas relações, nas nossas finanças, na nossa vida como um todo. Porque a gente vai aí buscar uma diversidade de caminhos diferentes, diversidade de Gêmeos, caminhos diferentes de Gêmeos, né? Então, e são novos, diferentes Urano, né? Então, a gente precisa se adaptar e olhar e não se paralisar pela imaturidade, por atitudes infantis, por insegurança, e nem por medo do novo, né? Paralisar ali diante de novos caminhos, e também pela dúvida, né? Porque o Gêmeos ele traz essa ideia da dúvida porque tem a multiplicidade. Então eu tenho 1001 caminhos diferentes, qual que eu vou pegar? Você não pode paralisar, você tem que aprender a priorizar, saber o que tem a ver com você, com a sua essência. Por isso que Saturno e Netuno estão lá em Áries, né? Para desconstrução de um eu que não tem a ver com a minha essência, para que eu possa construir um novo eu que saiba o que quer da vida, que sabe a projeção que quer para o seu longo prazo, né? Aí dissolvendo, inclusive, os medos e as inseguranças. Tanto Netuno quanto Saturno estão passando por esse Áries, e o Saturno essa semana faz a retrogradação justamente junto com o Netuno, que também já está retrógrado no signo de Áries, para dissolver, para eliminar todo o pessimismo, toda a insegurança, toda a vulnerabilidade que a gente possa ainda ter nessa criança que ainda não teve coragem de seguir por novos caminhos, né? Para a gente adultecer, para a gente amadurecer, a gente vai fazer essa retrogradação de Saturno e de Netuno no signo de Áries para a gente rever os pontos de vulnerabilidade que a gente precisa estruturar, que a gente precisa solidificar, né? O Saturno paralisa, né? Ele fica estacionado, que a gente fala, no signo de Áries no dia 13, no domingo. Depois ele começa a retrogradação. E ele vai retrogradar até lá para, acho que é 28 de novembro. No texto aqui embaixo tem as datas todas certinhas, né? Então ele vai retrogradar até quase o final do ano, para a gente poder rever onde estão as nossas emoções adoecidas ainda, que estão nos impedindo de seguir por um novo caminho, de construir um novo eu, de seguir por um caminho que tem a ver com a minha essência e não que tem relação com os outros, porque eu tenho medo de fazer diferente. Né? O Urano em Gêmeos vai nos impulsionar a fazer as coisas de forma diferente também, abrir a mente para as coisas novas. Então a gente tem aí esse Plutão ainda no signo de Aquário na segunda-feira, às 5h43 da manhã, fazendo um bom aspecto para Vênus no signo de Gêmeos. Né? Falando uma outra coisa, né? Que tem a ver com esse Urano no signo de Gêmeos também, que eu falei que tem muita relação com esse aspecto aí que acontece, esse aspecto extremamente positivo, que fala de aprofundamento dos laços nas relações, né? Aprofundamento, o Plutão dos laços nas relações. Vênus, mas como? É o Plutão em Aquário agindo sobre a Vênus no signo de Gêmeos, dizendo para ela, olha, relacionamento não é só amor, não é só paixão, não é só atração química, né? Ou física. É também diálogo,
né? E Vênus sabe dialogar no signo de Gêmeos, né? Ela sabe a importância do diálogo. Então, é trazendo para gente que esse aprofundamento de laços é importante através da verdade, através da flexibilidade, às vezes, de saber colocar a palavra de uma forma leve, tranquila, sem levar pesos para a relação que não tem necessidade. Mas é importante, acima de tudo, esse trígono de Plutão em Aquário com a Vênus no signo de Gêmeos fala do diálogo, que o diálogo é importante. Às vezes a gente vê inúmeros relacionamentos, porque eu tenho vários clientes aqui que trazem essa questão para mim, né? De falta de diálogo nos relacionamentos, de não conseguir expressar o que sente, de não conseguir expressar o que deseja na relação, né? E aí vai engolindo o sapo, vai cedendo lugar na relação para o outro. E aí dali a um pouco aquela relação se desfaz e ninguém sabe por quê. Por quê? Porque não teve conversa, né? E aí você tenta sustentar uma paz no silêncio, né? E a gente vai perceber que esse silêncio ele não faz sentido dentro dessa Vênus em Gêmeos, né? O que é falar? Né? Quer falar, quer expor, quer transformar a relação através do diálogo. Isso é muito importante que a gente use esse bom aspecto que a gente possa fazer isso essa semana. Porque afinal de contas a gente vem pedindo renovação emocional, renovação nas nossas relações e também agora vem abrindo um canal de diálogo nos relacionamentos e mostrando a importância desses diálogos para o aprofundamento dos laços afetivos. Né? Inclusive nas questões financeiras isso é muito importante. Porque é preciso saber negociar, né, Gêmeos? A Vênus aí no signo de Gêmeos. Fazer boas escolhas, né? Saber dizer não na hora certa, saber ceder na hora certa. E o Plutão, ele falou, às vezes você precisa mudar essas escolhas que você está fazendo porque elas não são benéficas para suas finanças. Né? É a mesma mensagem da semana passada. E aí a gente segue para essa lua cheia no signo de Capricórnio, no dia 10, às 17h36, né? Com esse Saturno aí regendo essa lua em Capricórnio, com bons aspectos com os nodos lunares, né? O norte no signo de Peixes e o sul no signo de Virgem, que fala o seguinte, olha só, é preciso que o propósito tenha significado também, né? Não é só ir em busca de um propósito, é um propósito que tenha significado para você, que é o Saturno no signo de Áries. É uma jornada, é um caminho que você tem que construir, que tem que solidificar, que tem a ver com o seu eu, independente do outro, né? Sem seguir e sem necessidade de preencher as expectativas alheias. Ao mesmo tempo, por fazer um bom aspecto com o nó do sul no signo de Virgem, pede para a gente maturidade para que a gente perceba até onde a gente precisa ficar tão preocupado com perfeccionismo, né? Se cobrar tanta perfeição. O signo de Capricórnio deseja o sucesso, né? Obviamente que ele tem um bom aspecto aí com o signo de Virgem, porque ele pede que as coisas sejam desenvolvidas dentro de um plano, dentro de uma organização, dentro de uma ordem, né? Mas a gente não pode se aprisionar nisso daí. Né? Não pode paralisar por querer uma perfeição que é utópica, porque senão não começa nada, não inicia nada. Esse Saturno em Áries não faz sentido. Né? Por quê? Porque fica ali querendo tanta perfeição para ter o sucesso lá na frente, essa segurança necessária para dar o primeiro passo, que nunca dá. Então, esse bom aspecto é dizendo o seguinte, ó, se entregue mais, né? O nó do norte no signo de Peixes. Sinta mais o caminho. Seu propósito tem que ter significado para você, para que você encontre a abertura de caminhos necessária para você se desenvolver com plenitude e preenchimento. Porque às vezes a gente alcança um sucesso, entre aspas, projetado pela sociedade, né? Tem muito dinheiro, e tem carros, e tem bens, e tem um monte de coisa, e não é preenchido internamente. Né? Aquilo não nos traz felicidade, porque não é só dinheiro. Né? É dinheiro também, mas tem que ser dinheiro dentro de um propósito que tenha significado. Entende? Porque aí você consegue encontrar felicidade. Então, dentro dessa lua cheia no signo de Capricórnio, ela vem trazendo essa mensagem pra gente também. E aí, no final de semana, como eu falei, no domingo, às 1h07 da madrugada, o Saturno em Áries, ele faz a retrogradação dele aí nesse signo, ele vai voltar, como o Netuno também, para voltar em Peixes, né, para alinhavar também os pontos finais aí que são necessários com relação às nossas emoções adoecidas, que a gente precisa tratar delas, se estruturar melhor internamente, para que a gente possa dar os primeiros passos com mais segurança. Né, com a certeza que aqueles primeiros passos serão projetos sólidos para um longo prazo.
muita coisa que a gente se aventurou aí, começar com imaturidade, às vezes até com pressa, né, para começar as coisas sem um planejamento, sem uma estruturação mais, vamos dizer assim, mais sólida, a gente vai passar por uma revisão agora com esse Saturno fazendo essa retrogradação no signo de Áries, né? É revisar justamente para que lá na frente a gente tenha sucesso. É ver onde estão os pontos vulneráveis, onde que eu comecei com muita pressa e não prestei atenção nesses pequenos detalhes que eram importantes prestar atenção, né? Então, muitos projetos que a gente possa ter começado, eles vão dar um momento em que a gente possa revisar o que pode não estar tão bem estruturado, para que a gente possa seguir na direção de um futuro sólido, que reflita a minha essência, com significado, né, com um propósito que tenha significado para mim e que eu não precise tanto preencher as expectativas alheias, né, e que eu encontre essa plenitude dentro daquilo que eu quero fazer para mim, que seja melhor para a minha jornada, para o que eu vim fazer aqui. E para isso, essa semana, essa lua cheia, ela também pede esse corte desses laços afetivos, né, ou emocionais, ou de proteção, ou de segurança, essas boias, né, que às vezes salvam a gente, para a gente poder seguir na direção do novo, mais independente, né, sem ter que ficar voltando nesse porto seguro toda hora, né, que nós possamos ser o nosso porto seguro. Porque o Netuno em Áries e o Saturno em Áries é como se fosse assim, o Netuno é um mar revolto, né, porque Netuno fala da água, de peixes, né, então é como se fosse um mar meio turbulento assim. Então agora ele fazendo retrogradação, ele vai dar uma movimentada nessa turbulência. E aí o Saturno é como se fosse o nosso barquinho. Então para ver se o nosso barquinho tem resistência, tem resiliência, está estruturado, está sólido, vai ser um teste. É como se fosse aquela história dos porquinhos do lobo mau, né? Se o lobo mau chegar, se sua casa for de palha, ele vai soprar e a casa vai cair. Então, é um momento em que a gente tem que ter paciência, resiliência, entendimento, resignação diante dessa necessidade de revisão dos nossos projetos, né, que é um período aí até o final do ano para a gente poder revisar, planejar, organizar e seguir na direção do novo, sem que nossa casa possa cair lá na frente, né, e estruturando bem a nossa casa do futuro para que a gente possa ter uma boa morada lá a longo prazo. Tá bom, pessoal? Essa semana tá fantástica, tá muito legal com essa renovação aí do Urano no signo de Gêmeos, que vai falar muito, muito, muito de inteligência artificial. Quem não pegar esse bonde vai perder o bonde e vai ficar para trás. Então, aprenda sobre isso, entenda como funciona, aprenda como pode ser utilizado na sua vida para trazer mais leveza, mais diversidade, para que você possa se libertar também de algumas situações que te aprisionam no seu trabalho, que você precisa desse tempo para fazer outras coisas que são importantes para você, né? Então, é aprender a lidar com essas coisas, com essas oportunidades que o céu está trazendo aí para a gente, dessa revolução tecnológica, para a gente poder seguir o nosso caminho, utilizando essas ferramentas e também tendo mais tempo para se divertir ou para crescer em direções novas, né? E fazer outros cursos e expandir o eu de uma forma bem diversa, né? Bem múltipla, como pede aí o Urano no signo de Gêmeos, tá bom, pessoal? Todos esses aspectos, informações estão aqui embaixo no texto, tá? Clica na bolinha aqui em cima para vocês poderem se inscrever aí no canal. Aperta o sininho quando vocês se inscreverem lá. Dá um joinha aí pra gente no canal nesse vídeo, para que o YouTube mande esse vídeo para outras pessoas também, né? Eu sugiro esse vídeo para outras pessoas. E eu tô aí para vocês, né? Visite também o site www.astrolumine.com.br. Lá tem muitas informações astrológicas, tem esse texto também lá no horóscopo, né, da semana. E eu tô aí para vocês, para mapa astral, previsões astrológicas, mapa numerológico, tiragens de tarô, florais, mesa de São Miguel Arcanjo, radiestesia terapêutica e muito mais. Tá bom? Boa semana para vocês, que ela seja de grande renovação e grande reestruturação desse eu aí que quer nascer de qualquer jeito, e ele vai nascer até 2026, ele nasce. Um beijo para vocês, boa semana e tchau, tchau.